Você consegue se imaginar dando a volta ao mundo a bordo de um veleiro? Desde o começo da humanidade que o homem busca o mar, às vezes à procura do outro, às vezes à procura de si mesmo. O horizonte azul e infinito sempre seduziu a curiosidade dos sonhadores. O barco mais antigo já encontrado no mundo data de 2.400 anos e foi descoberto por mergulhadores no fundo das águas do Mar Negro. Uma pequena embarcação à vela, como hoje existem tantas, que os pesquisadores acreditam que tenha sido construída na Grécia Antiga. Fernando Pessoa, poeta português, escreveu que os antigos navegadores tinham uma frase gloriosa: "Navegar é preciso, viver é preciso. O homem vai ao mar, porque o mar está no homem." Muitos morreram tentando desbravar os 7 mares. Navegar é negociar com a natureza. E como dizem ainda hoje os pescadores brasileiros, o mar não aceita desaforo. É necessário respeitar suas correntes, não lutar contra suas tempestades e, sobretudo, aprender que no mar, o caminho mais rápido entre 2 pontos nem sempre é uma linha reta. Hoje vamos contar a história de Joshua Slocum, o primeiro homem a dar a volta ao mundo navegando em solitário. Seu barco tinha pouco mais de 11 metros e se chamava Spray. Sem motor, muito menos GPS, Slocum cruzou os oceanos apenas com a ajuda de uma velha bússola, impulsionado pelo vento e guiado pelas estrelas. A viagem durou 3 anos e foi uma aventura sem precedentes na história da humanidade. Mas antes de se arriscar nessa jornada, Slocum viveu muitas outras aventuras, algumas delas profundamente conectadas com o Brasil. Só que antes da gente continuar falando sobre esse navegador incrível, já deixa seu like aqui, ativa o sininho e segue o nosso canal para continuar acompanhando fatos impressionantes. Joshua Slocum nasceu em 1844 na cidade de Wilmot, Nova Escócia, no Canadá. Apesar de ser filho de uma família muito ligada ao mar, sofreu com os obstáculos impostos pelo seu pai, que, desiludido com a vida marítima, desejava que Joshua se tornasse sapateiro. Mas o mar sempre chamou Joshua e em 1856, com apenas 12 anos de idade, o garoto fugiu de casa para se tornar marinheiro. E começando de baixo, alcançou com o decorrer dos anos a posição de capitão. A costa americana ficou logo pequena para o jovem Joshua, que começou a participar de expedições para a América do Sul para comprar e vender mercadorias. Foram muitas as viagens para o Brasil, Uruguai e Argentina. Com o tempo, Joshua conseguiu seu primeiro barco, Aquidneck, um veleiro de cruzeiro espaçoso que se destacava por 3 mastros, além de uma biblioteca e um piano dentro. Porém, a vida no mar é traiçoeira e em 1887, durante uma viagem pela costa brasileira com a sua esposa e seus filhos, Joshua naufragou na Baía de Paranaguá, no Paraná, quando foi surpreendido por um banco de areia. Felizmente, conseguiu levar sua família para a praia a tempo. Porém, o imponente veleiro Aquidneck se perdeu para sempre no fundo das águas escuras do litoral paranaense. Joshua então vendeu tudo que tinha e começou a construção de um novo veleiro, menor e mais barato. Durante esse período viveu no Brasil, onde se afeiçoou muito com o modo de vida brasileiro. 1 ano se passou e o novo barco estava pronto, era a hora de ir para casa. Foi então que, em um sábado, no dia 13 de maio de 1888, Joshua colocou o barco na água para partir com a família em direção aos Estados Unidos. Coincidentemente, no mesmo dia da abolição da escravatura no Brasil. Por esse motivo, Joshua batizou o seu novo barco de Liberdade. Reparem, não Freedom, e sim Liberdade, em português mesmo. E a bordo desse valente veleiro, Slocum percorreu mais de 10.000 quilômetros da Baía de Paranaguá até Washington. No total, foram 55 dias no mar. Até hoje, o veleiro Liberdade existe e pode ser visitado no Museu Smithsonian, nos Estados Unidos. O tempo passou, mas o mar nunca parou de chamar por Joshua Slocum, que, de tão inquieto de ficar em terra firme, reformou um pequeno barco de 11 metros chamado Spray e no dia 24 de abril de 1895 partiu de Boston, Massachusetts, para fazer algo que ninguém jamais tinha feito: dar a volta ao mundo navegando em solitário. Consigo levou apenas alguns mantimentos, uma espingarda velha para se proteger de eventuais ataques de piratas e $7 no bolso. Dos Estados Unidos, pela facilidade das correntes marítimas, navegou primeiro para a Europa. Chegando lá, seu próximo passo foi apontar a proa em direção à América do Sul e atravessar novamente o Atlântico. E à medida em que se aproximava da Patagônia Argentina, começou a enfrentar cada vez questões climáticas mais rigorosas. Seu grande desafio como navegador foi atravessar o Estreito de Magalhães, o cabo que separa o Oceano Atlântico do Oceano Pacífico, conhecido pelos mares revoltos e pelas tempestades violentas.
Muitos navios modernos já naufragaram naquela região, e Joshua enfrentou esse perigo sozinho, conseguindo passar com segurança em direção às calmas águas do Pacífico. Seu destino nesse momento eram as ilhas paradisíacas da Polinésia e mais adiante o Oceano Índico. Durante a viagem, Joshua se alimentava apenas de bacalhau salgado, bolachas secas e eventuais peixes que conseguia pescar. Só tomava banho com a água da chuva e a água potável era rigorosamente racionada. Pouca gente sabe, mas no mar, tão perigosa quanto as tempestades são as calmarias. As calmarias são as ausências de vento que deixam os barcos parados no meio do mar aberto por dias e até semanas, enquanto os alimentos e a água começam a acabar. Quando Joshua Slocum chegava em algum porto, tentava ganhar algum dinheiro para comprar mais suprimentos, fazendo palestras e narrando suas aventuras. De fato, depois do fim dessa viagem, escreveu um livro que até hoje é tido como um clássico da literatura de viagem chamado Sozinho ao Redor do Mundo. Durante 2 vezes tentaram invadir seu barco, mas Joshua conseguiu escapar e, atravessando o Oceano Índico, chegou novamente ao Oceano Atlântico, cada vez mais perto de casa. Nos Estados Unidos, os entusiastas já o aguardavam no porto de Boston, e no dia 27 de junho de 1898, 3 anos depois de ter partido e com a aventura de uma vida inteira nas costas, Joshua chegou em Newport. Ao todo, foram 46 mil milhas náuticas, o equivalente a 85 mil quilômetros. O que dá mais ou menos a mesma distância de ir de Porto Alegre a Manaus pelo menos 24 vezes. Ou percorrer quase 1/4 da distância entre a Terra e a Lua. Tudo isso em um pequeno veleiro de 11 metros. E lembrando sempre que a velocidade média de um veleiro de cruzeiro, como era o Spray, dificilmente passa de 10 km por hora. Para muitos, Joshua Slocum foi o maior navegador da história moderna. E mesmo depois de dar a volta ao mundo, Joshua nunca deixou o mar. Sua última viagem foi para o rio Amazonas em 1909, onde a bordo do Spray desapareceu para sempre. Seu corpo e os destroços do barco jamais foram encontrados. A última vez que foi visto foi navegando pelas águas do rio Orinoco, na Venezuela. Foi declarado morto apenas em 1923, mas até hoje vive no imaginário de todo adulto ou criança que um dia sonha em viver uma aventura no mar. E você já fez ou sonhou em fazer uma aventura como essa? Conta aqui pra gente. Já tinha ouvido falar de Joshua Slocum? Deixa a gente saber. Por hora ficamos por aqui. Até mais um fato impressionante!